A gente vai iniciar hoje uma nova série de sermões. E a gente vai falar sobre o quê, hein? Meu Deus do céu, esses irmãos da local, mano. Vocês não almoçam não de domingo, não comem, o que é que acontece? Vocês nunca conseguem falar, velho. Fico de cara. Gente, a gente começa hoje uma série de sermões sobre os 10 mandamentos. Amém? Amém. Beleza? Quando a gente fala dos 10 mandamentos, é preciso que a gente compreenda coisas bem mais profundas do que aquele encontro de Deus com Moisés. Tem muita coisa bem por trás disso. E para a gente falar dos 10 mandamentos, que foi um anúncio de Deus, uma revelação de Deus para um povo, na época ali específico, a gente precisa saber, conhecer quem é esse povo. E quem é esse povo, gente? Os 10 mandamentos Deus entregou para Moisés entregar para quem? Para quem? O povo de Israel, gente. Fala com firmeza assim, ó, para o povo de Israel, né? E a gente que é cristão, todo mundo aqui já ouviu falar do o povo de Israel, o povo de Israel. E tinha um tempo da minha vida que eu ficava assim, meu irmão, quem é esse povo? Quem é o Israel, na verdade? Que ele tem uma galera aí. Quem é esse povo? E é preciso a gente conhecer a história desse povo, porque vai modificar a gente vai conseguir compreender muita coisa do Evangelho, muita coisa a respeito de Cristo, a respeito daquilo que a gente vive hoje como igreja, a gente conhecendo a história desse povo, né, Anderson? A igreja, né, o Israel de Deus, né? Então, gente, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a gente vai ler do 1 ao 9. A gente está falando do povo de Israel, os hebreus. Gênesis 12, do 1 ao 9, a gente vai ler. A gente está falando sobre o povo de Israel, o povo hebreu. O povo de Israel foi conhecido como povo hebreu porque esse nome hebreu vem lá derivado do nome de Abraão, do hebraico. Então, os hebreus são todos aqueles que vêm na descendência de Abraão. Todo mundo achou aí? Amém. Gênesis 12, do 1 ao 9. Todo mundo achou, né? Vamos lá ler. O Senhor disse a Abrão, né? Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Eu te peço que a tua revelação, Pai, que chegou até nós, possa invadir os nossos corações, que a gente possa compreender as tuas verdades. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então, gente, o que a gente acabou de ler? A gente acabou de ler que Deus chegou para Abraão, né? Abraão, que é um cidadão, que ali até então ele se chamava Abrão e depois ele passou a se chamar Abraão. Ele era Abrão e o significado da palavra Abrão é excelso pai. E quando ele se torna Abraão, esse significado tem pai de todos. E Abrão, eu vou falar Abraão, gente, porque é muito chato falar Abrão, mas vocês vão entender essa transição aí de Abrão e Abraão. Abraão era natural de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. É o nome mesmo da cidade. Ur dos Caldeus. Ele era natural dessa cidade. E aí Deus chega para Abraão e fala o seguinte: olha, Abraão, eu quero que você saia dessa cidade, eu quero que você saia dessa realidade, aí da terra onde você nasceu, se criou, onde seus pais viveram, onde você viveu toda a sua vida. Eu quero que você saia, eu quero que você abra mão disso daí e vá para um lugar que eu vou te falar onde é. E aí depois que Deus fala isso para Abraão, ele vai passar um tempo na cidade de Harã, e Harã é uma cidade que tem o nome do seu próprio irmão. Harã era irmão de Abraão, e Harã era pai de Ló. Ló, só para a gente compreender aqui, Ló era aquele tipo adolescente de 15 anos que acha que é super experiente da vida, que o cara fala assim: mano, vai por ali, o cara fala: eu sei, mano. É doido, né, mano? Eu sei. Aí o cara vai dar merda. Por quê? Porque ele não gosta de ouvir ninguém. Se liga? Ló era um cara desse tipo, porque certa vez quando eles estavam na caminhada, Abraão, Ló e toda a galera, Abraão estava indo pelo deserto aqui, ó, rumo à terra prometida, e Ló olhou para um lado assim, viu um lugar ali verde, bem plano assim, tipo assim, provavelmente aquele lugar ali era um lugar que chegaria mais rápido à terra prometida, uns campos verdes. Ele: meu irmão, eu vou por aqui. E Abraão: meu irmão, estou aqui indo pelo deserto, você quer cortar caminho, então vá. E o que aconteceu é que Ló, cortando caminho, indo pelas campinas ali, pelo lugar verde, ele foi cair dentro de Sodoma e Gomorra, Babilônia, destruição e por aí vai. Então Ló era esse tipo de adolescente, que tem 15 anos e acha que sabe tudo, que não pode ouvir um conselho de um mais velho, que o mais velho não pode chegar e falar assim: ei, cara, faça isso, que é o cara: não, meu irmão, eu sei. E acaba que o cara não sabe, porque as atitudes dele comprovam que ele não sabe. Então, o que acontece? Abraão estava nessa cidade de Harã, que tinha o nome do pai de Ló, seu irmão, e aí ele pega Ló, que era seu sobrinho, pega Sarai, que era Sara, sua esposa, pega ali seus bens, porque Abraão era um cara que tinha posses, então ele pega ali seus bens, ele pega ali alguns escravos, alguns servos, uns caras que trabalhavam para ele, e aí ele sai. Por quê? Porque Deus chegou para Abraão e fez uma promessa. Deus chegou para Abraão e falou: cara, saia da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te falar onde é, que é a terra prometida. E essa terra prometida é Canaã. Canaã é um lugar assim, velho, que o cara olha assim: meu irmão, lá é doideira mesmo, tem banquete, né? Fala que lá era a terra que emana leite e mel, e você fica: caraca, várias prosperidades para nós em Canaã. Que legal, Canaã. Achei massa a ideia de Canaã. E aí o que acontece? Eles vão até Canaã. Abraão, seu sobrinho lá, Ló, saem, né? Eles saem a caminho de Canaã, né? Se chegam todos lá, ninguém sabe. Mas que saem todos a caminho de Canaã, sai. Abraão, Ló, Sara, Abraão lá cheio das coisas dele, para se manter talvez, e
e as pessoas que trabalhavam para ele. Então, eles saem, eles vão a caminho de Canaã. E quando eles chegam na região de Canaã, eles se deparam com a cidade de... Como foi a cidade que eu li aqui? Como é, hein? Siquém. Eles se deparam com a cidade de Siquém, que era uma cidade da região de Canaã. E aí quando eles chegam lá, nessa cidade, o que eles veem? Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. E o que era esse carvalho de Moré? O carvalho de Moré era uma árvore muito grande, bem grande, e que era de costume da época, as pessoas prestavam culto debaixo daquela árvore, porque ela era muito grande, talvez ela tinha uma boa sombra, e aí ali era um ambiente onde os pagãos prestavam culto às suas divindades. E o que é o pagão? O pagão é o cara que é politeísta, né? É o cara que crê em vários deuses, diferente de Abraão. Abraão era monoteísta, ele cria em Deus. E a gente é o quê? Politeísta? Ah, tá. A gente é monoteísta, porque nós cremos num só Deus. Então, quando o Abraão chega ali debaixo daquela árvore gigantesca, ele se depara com alguns pagãos lá, prestando culto a outras divindades, né? E quando ele está ali, Deus novamente fala com ele. E aí o texto fala o seguinte: cadê? O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Percebe que Deus está falando assim, ó: eu te darei essa terra à sua descendência e não aos seus descendentes. Então aqui Deus está falando de alguém, de uma pessoa exclusiva. E para a gente compreender quem é essa pessoa, eu queria que alguém abrisse aí para mim Gálatas capítulo 3, versículo 16, e leia em voz bem alta, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pronto. Então quando Deus se depara ali com Abraão e fala: olha, Abraão, darei esta terra à sua descendência, ele está falando exclusivamente, apontando lá na frente para Cristo. Cristo, o rei dos judeus, o rei de tudo, era uma promessa ali destinada ao próprio Jesus. Por isso que quando a gente fala que toda a escritura aponta para Jesus, é porque ela aponta. Você pode estar falando do bezerro, não sei de quê, pode falar, mas a Bíblia, ela sempre, de alguma forma, ela vai apontar para a história de Jesus. Então, Abraão estava ali, debaixo da árvore, e aí ele recebe mais essa mensagem de Deus, que dali ele daria aquela terra para a descendência, no caso, falando de Jesus. Então, Abraão ali, naquele momento, de frente para uma galera que estava prestando culto para outros deuses, ele faz daquele momento ali um momento de altar de adoração para Deus. Poxa, o que é a vida devocional? O cara escuta de Deus e o cara faz um altar de adoração para Deus. Então ele escutou algo de Deus e ele aproveitou daquele momento, ele aproveitou daquele lugar e prestou um culto ao Senhor. Ele levantou um altar, um verdadeiro altar de adoração ali naquele lugar. Então quando Abraão saiu daquele lugar, o que aconteceu? O texto vai dizendo que ele vem, aí ele foi indo na direção do Negueb. E a direção do Negueb são lugares de deserto, tudo aquilo ali era deserto. Então o que acontece? Quando Abraão chegou ali naquele lugar, gente, região de deserto, chove pouco, não tinha o que comer. A terra estava passando por uma fome. Aquele lugar ali estava passando por fome.
Por quê? Porque não chovia, a galera não conseguia plantar lá os cereais e não tinha como comer. Então, você percebe que Abraão ele já vai, saindo. O versículo 8 e 9 fala, passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Então, por onde ele foi indo, ele foi, fazendo um altar de adoração. Ele, caminhando pelo deserto, passava num lugar, fazia um lugar de adoração para Deus. Por onde ele ia. E aí, o que acontece? Vendo aquela situação, ele estava saindo a caminho do Egito. Abraão estava caminhando ali para o Egito. E quando ele chega no Egito, Abraão e toda a sua parentela ali, seus familiares, lá no Egito, o rei do Egito era quem? Faraó. Faraó era o rei do Egito. E aí quando eles chegam lá no Egito, eles são até abraçados pelo rei. De uma forma que o rei dá até umas terras lá para eles. Vai umas terras aí, vocês administram aí, e aí vê o que rola. Então, eles recebem terras do rei Faraó, mas acontece algo impressionante que não estava no script do Faraó lá. O que aconteceu? Os caras sabiam administrar muitíssimo bem aquelas terras. E quando eles começaram a administrar bem aquelas terras, eles ficaram muito ricos. E quanto mais eles administravam e viviam no Egito, eles procriavam e outras pessoas nasciam. E aí quando Faraó se tocou assim, meu irmão, peraí, eu dei a oportunidade para esses caras, dei terra para eles estão ficando ricos e eles estão povoando aqui o lugar. O que vai acontecer? Eu vou perder o meu reinado aqui, porque eles vão dominar tudo. Porque eles vão ter dinheiro, vão ser ricos e vão ser muitos. Então o que foi que Faraó fez? Reuniu os militares lá do exército lá do Egito e falou, nós vamos exilar esse povo. E mais, eu quero que essa raça aí, esse povo aí, essa família de Abraão aí, entre em extinção. Não vai nascer mais ninguém não. Aí o que ele fez? O que o Faraó fez? Toda criança que nascia da família de Abraão, da descendência de Abraão, se fosse homem ele mandava matar. Mulher pode ser mulher, mas homem morria. Por quê? Porque a ideia dele é que eles se acabassem. Vocês estão crescendo, evoluindo aí, virando muito? Pois, peraí. Não vai continuar não isso. E aí então o Faraó fez isso. Deixou exilado o povo, e o povo sofria, eles matavam eles, né? Os militares lá do exército matavam, espancavam, faziam de tudo. Eles estavam exilados, eles estavam num cativeiro. E aí, toda criança que nascia, eles tentavam dar um jeito de escapar. Se fosse menino, tem que dar um jeito. E aí nasceu um menino, e aí foi o que eles fizeram: colocaram dentro de um cesto e colocaram no rio. Quem é esse menino? Moisés. E aí o que acontece? Levar o menino no rio, bodyboard, no rio, foi-se embora. Só que a filha de Faraó encontrou ali o cesto e pegou o menino. E aí ela criou o menino como seu filho. Só que Moisés, quando ele cresce, ele sabe de onde ele é. Ele sabe que ele não é egípcio. Ele sabe que ele é hebreu. Ele sabe que a linhagem dele é de Abraão. Então ele, meu irmão, eu quero ver minha galera aí, né? Porque esses egípcios aqui não é minha turma não. Eu quero saber quem são os meus. E quando ele vai para saber quem são os dele, ele percebe o que está acontecendo. Vixe, meu irmão, os caras estão matando, estão exilando os meus. E aí teve uma situação que um soldado matou um descendente lá de Abraão, e Moisés pegou e matou o cara. E aí ele ficou jurado pelo próprio avô postiço. Faraó pegou, bichão, vai morrer. Tô nem aí, se foi minha filha que te pegou no rio, quer saber não, vai morrer. E aí ele conseguiu escapar. Então Moisés
ele consegue escapar. E aí uma certa vez Deus pegou Moisés, lá no Monte Horebe, lá na sarça ardente, e os pentecostais gostam muito desse texto. Pegou lá, ó, Moisés, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Olha, chega lá para o faraó e diga que eu quero que ele liberte o meu povo. E aí beleza, Moisés vai lá, faraó, o negócio é o seguinte, você tem que libertar o povo e tal, Deus quer que você liberte o povo. E faraó, igual o cearense, se fez de doido, na tora, se fez de doido. Não vou libertar ninguém, quem manda aqui sou eu, né? Então faraó recebeu a ordenança de Deus e não fez. Então Deus, vendo ali a afronta de faraó contra a sua ordem, contra a sua grandeza, contra a sua soberania, ele fala assim: bichão, vamos ver agora quem é o mais forte. Deus mandou, menino, foi 10 pragas. 10 pragas Deus mandou para lá, para o Egito. E aí o que acontece? Como é que um lugar vai sobreviver cheio de praga? Como é que os caras vão plantar? Como é que os caras vão ter saúde? Como é? Me diz. Não tem como não. O lugar se acaba. É ou não é? Então o faraó ficou desesperado. Caraca, doido. Não tem como plantar mais porque os bichos estão comendo e as pessoas estão ficando doentes e tal, aquilo, coisa toda. Quer saber? Vamos embora. Então o faraó liberta o povo. Vão-se embora. E todo esse tempo que faraó aprisionou esse povo foram 400 anos. 400 anos o povo ali ficou aprisionado no cativeiro, exilado. E aí quando eles saem, quando eles são libertos ali do cativeiro, eles vão para onde? Eles vão para o lugar onde Deus prometeu para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te dizer o lugar. Então quando eles saem, é tipo assim: meu irmão, agora a gente tem que ir para lá, porque é lá, o caminho é lá, foi para lá que Deus mandou a gente ir. E aí eles caminham 40 anos pelo deserto. Só que nessa caminhada pelo deserto, eles paravam num pico assim, aí faziam um acampamento ali, armavam umas barracas, dormiam, ficavam um tempo, depois saía e tal. E... Aí chegou num determinado lugar lá, de frente para o Monte Sinai. Aí eles... vamos armar aqui uma barraquinha, ficar um tempo aqui. Só que quando eles armaram a barraca ali, Deus chama Moisés, porque Moisés agora era o representante do povo, né? Porque Abraão, meu filho, 400 anos, já era, né? Já se foi. Então Moisés ali agora era o representante do povo. Então quando ele está ali de frente para o Monte Sinai, ele sobe até o Monte Sinai para ouvir de Deus, algo de Deus. Deus tinha algo a falar para Moisés. Era como assim: Moisés, reunião aqui de pauta para os próximos episódios dessa caminhada de vocês aí, sobe aí. Então Moisés sobe lá, aí Deus fala assim para Moisés, tá lembrado lá dos egípcios, né? Lembra lá das pragas, lembra do que eu fiz lá, lembra da minha provisão para vocês, lembra de quem eu sou, lembram, né? Sim, Senhor, pronto. Fala para o povo que eu quero que eles sejam obedientes, que eles me amem, que eles sejam santos. Beleza? Beleza. Então Moisés desce do Monte Sinai e vai se encontrar ali com o povo de novo. E aí Moisés chega aí, galera, o negócio é o seguinte: Deus falou que quer que a gente obedeça Ele, seja santo, não ande sem capacete, coloque cinto de segurança, tudo isso e um pouco mais. Ele fala ali para o povo. E o povo: não, beleza, tudo que Deus mandar, a gente vai fazer. O que Deus falar para a gente fazer aí, tá mandado. Beleza. Então, Moisés vai de novo para o monte. Só que agora Moisés vai para um discipulado intensivo com Deus. Ele não vai mais para ouvir Deus falando que quer que eles sejam obedientes, não. Ele vai porque agora Deus tem ordenanças. Agora Deus tem bastante coisa para passar para Moisés, para discipular Moisés e para Moisés discipular o povo. Então, Moisés ficou muito tempo lá, né?
Imagina aí, Deus ensinando os 10 mandamentos para Moisés. Moisés, é assim. Então, enquanto Moisés estava lá em cima, de novo, sendo agora discipulado por Deus, sobre os 10 mandamentos, sobre o que seria tudo aquilo que Deus requeria do povo, o povo ficou embaixo, esperando Moisés, e viram que Moisés demorava demais. Moisés estava demorando muito para voltar, porque discipulado é de graça, mas custa a vida, né? Como diz o Bonhoeffer. Então, Moisés estava sendo, discipulado, e ele demorou, e o povo lá, meu irmão, e aí Moisés, vai vir não, mano? Tipo assim, como é que vai ser? A gente vai ficar aqui sem uma direção, sem um Deus para adorar, sem uma ordenança, a gente vai ficar aqui de bobeira. E aí eles chegam, o povo chega para Arão, que Arão é o quê? Irmão mais velho de Moisés, é o sumo sacerdote, é o cara que burocraticamente resolve teus problemas espirituais. Então eles chegam para Arão e falam assim: Arão, o negócio é o seguinte, Moisés subiu para lá, está demorando demais para vir, ninguém nem sabe se ele vem ainda, ninguém nem sabe o que foi que aconteceu com ele, se ele morreu, se está vivo, ninguém sabe, mas eu sei que ele foi para lá, e a gente precisa de um Deus aqui, a gente precisa de um Deus para que possa nos ordenar, para que a gente possa adorar, para que a gente possa seguir. E aí, Arão, resolve esse problema para nós aí, brother, tu é o sumo sacerdote da parada. E aí Arão, beleza. Fala o seguinte, gente, vocês aí são da descendência de Abraão, né? Abraão já era bem de vida, depois que foi para o Egito, ficou bilionário no Egito, toda a galera bilionária. E detalhe, quando Abraão entrou no Egito, eles eram poucos, né? Eram pouquinhos ali. O relato é que quando Abraão saiu com a galera do Egito, do exílio, sabe quanto eles eram? 3 milhões. Agora tu consegue entender a preocupação de Faraó? Irmãos, eles são 3 milhões, tudo rico, e cada vez mais procriando aí. Eu vou perder o negócio. Então, o povo chega para Arão. Arão, resolve isso para nós. Arão falou, beleza, então. Faz o seguinte, vai lá na sua esposa lá, nos seus filhos, peguem lá os brincos de ouro que eles têm, né? Vocês conquistaram aí nessa vida de riquezas. Sei lá, pega as joias, tudo que eles têm lá, que vale muito, e traz. Pode trazer, tudinho, quero que traga. E aí eles foram, e depois era todo mundo voltando para Arão. Brinco, joias, tudo de ouro, tudo de ouro. Aí o que Arão faz? Arão pega, reúne todas aquelas joias, desmancha e faz um bezerro de ouro. Gigante. Um bezerro de ouro gigante. Por quê? Porque o povo necessitava de um Deus. O povo estava com a visão de adoração meio desfocada. Então eles precisavam de alguma coisa. Se o cara chegasse com um par de tênis aqui, ó, pronto, adora aqui, eles adoravam. Porque eles estavam carentes, precisando adorar alguém. Então, um bezerro de ouro gigante ali foi o suficiente para eles. Agora tu imagina aí. Os caras estão ali, diante de um bezerro, de uma estátua, feita de ouro desmanchado, de joias, adorando aquele negócio ali, achando que Moisés talvez já tenha morrido, porque demorou tanto para voltar, enquanto Moisés está lá com Deus, e a primeira coisa que Deus fala para Moisés, a respeito daquilo que ele tem que ensinar para o povo, sabe o que é? Não tenham outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, não tenham outros deuses diante de mim. No momento em que Deus está ensinando Moisés, para Moisés trazer aquele ensinamento para o povo já estava se corrompendo. Já estavam ali prostrados diante de uma estátua, adorando uma estátua, feita de joias desmanchada. Entendeu? Então, qual que é o primeiro mandamento? E agora a gente vai entrar no sermão, viu, gente? O primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. Por que Deus fala isso?
Porque ele está falando para um povo que foi pensado a partir dele. Então aquele povo ali era propriedade exclusiva de Deus. Então o que Deus estava dizendo? Olha, eu não aceito que vocês, que são meus, que pertencem a mim, que caminham, que sobrevivem, que procriam, através de uma promessa que eu fiz lá atrás, para o descendente de vocês, eu não permito que vocês se coloquem diante de qualquer outro Deus. Eu não permito, porque eu sou o Deus. Entendeu? Então, o que Deus estava querendo falar era isso. E aí você vai abrir aí no Êxodo 20. A gente vai ler os 3 primeiros versículos. Êxodo 20, do 1 ao 3. Ele fala o seguinte: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Então, tudo que a gente falou da história desse povo, Deus está falando aqui, ó. Eu sou o Senhor. E o que é o Senhor? É o dono. O Senhor é o que está acima de tudo. É aquele a qual nós pertencemos. Então ele fala, eu sou o Senhor, como dizendo, vocês pertencem a mim, eu sou o dono de vocês, eu sou o Senhor, seu Deus, e ele enfatiza, eu sou seu dono e sou seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus está falando, olha, foi eu que tirei vocês lá daquela terra, lá daquele exílio, lá daqueles 400 anos que vocês passaram exilados, sofrendo, sendo oprimidos, várias coisas, como escravos. Então foi eu que tirei vocês de lá. E aí ele fala, não tenha outros deuses diante de mim. Eu não quero que vocês construam uma espiritualidade, eu não quero que vocês construam uma adoração para algo que não é digno de adoração. E aí eu quero te perguntar uma simples coisa: o que você adora? O que você tem adorado? O que no seu alvo de adoração existem opções que te balançam? Tipo assim, aqui está Deus, é o meu alvo de adoração, mas aqui está o trabalho, aquele trabalho lá que me suga, e que ou é trabalho ou é Deus, ou é meu celular novo ou é Deus, ou é a faculdade ou é Deus, ou é a academia ou é Deus, ou é o meu namoro novo, que agora eu estou namorando, eu era muito espiritual e agora eu não sou mais espiritual. Por quê? Porque a gente troca Deus por qualquer coisa. A gente coloca no lugar, no altar da adoração, coisas que não são dignas de adoração. E aí você vai me dizer, não, mas eu não adoro meu celular, eu não adoro a minha namorada. Por quê? Porque você acha que adorar é você colocar ela no chão. Igual eu vi um meme esses dias, né? Adora a cebola, aí o cara adorando a cebola assim, a mulher dando a receita pro marido, né? Pelo WhatsApp. Vocês entenderam não, né? Tudo bem. A gente acha que adoração é isso, é ficar assim, ó. Por isso que a gente tem uma péssima compreensão do que é adoração. Por isso que a gente acha que adoração é música, sempre. Por isso. Porque a gente não compreende o que é adoração. A gente acha que adoração é reverência, por exemplo, né? Reverenciar. Não que reverenciar não seja uma expressão de adoração, mas adoração não é isso, simplesmente, não se baseia nisso. Então quando Deus fala, eu não quero que vocês façam não coloquem no lugar da adoração outro Deus, é porque Ele é o único Deus que é digno de ser adorado. E por que Deus fala isso? Por que Deus falou isso para Moisés? Porque Ele conhece, antes mesmo da fundação do mundo, Ele sabe do fim desde o começo. Deus é soberano.
criou o homem, sabia que o homem ia depois traí-lo. Entendeu? Então, meu irmão, eu vou criar logo um mandamento aqui, que eu sei que eles vão descumprir. E enquanto ele estava ensinando Moisés, a galera estava descumprindo, velho, na hora, sim. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quem nós somos, Deus sabe da nossa capacidade de traí-lo. Deus sabe. E a gente também sabe. A gente sabe da nossa predisposição de traí-lo, de negar a Deus. Aí o cara fala, não, mas não negar a Deus não. Por quê? Porque a gente acha que negar a Deus é você estar lá na Síria, né, igreja perseguida lá, onde os cristãos são perseguidos, e o cara vai, nega Jesus, senão passa a faca no teu pescoço. O cara, meu irmão, vou negar não. Aí o cara acha que negar Jesus, negar a Deus é só aquilo ali. Mas quando você coloca algo no lugar de Deus, cara, você está negando a Jesus, você está traindo a Jesus, você está cagando pau, como dizem. Vocês lembram, esse texto lá do encontro de Jesus com o jovem rico, tem trilhões de lições ali. Tem trilhões de lições ali pra gente. E o que a gente percebe ali? O cara chega para Jesus e fala assim, Jesus, o negócio é o seguinte, eu quero herdar o reino dos céus. Por que ele fala aquilo para Jesus? Porque ele é rico. Então ele pensa assim, o que eu quiser fazer, eu faço, porque eu tenho dinheiro. Então a pergunta dele é assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Meu irmão, a gente tem que fazer alguma coisa para herdar o reino dos céus? Você tem que fazer alguma coisa para herdar o reino dos céus? Você tem colaboração? Tem? Se tiver, já sabe para onde você vai, né? Se você tiver colaboração na sua salvação, você já sabe para onde você vai. Então, olha a ideia ali do jovem rico. Jesus, o que eu devo fazer? Tipo assim, vai Jesus, fala quanto é aí que eu pago. Eu pago aí, tá? Eu tenho como pagar. E Jesus conhecendo o fim desde o começo, entra no jogo do jovem rico. Ele fala assim, deixa eu brincar um pouco com esse cara aqui. Aí ele fala, cara, tu obedece os mandamentos, né? Honra teu pai, tua mãe e tal. Já é, né, um bom começo. Aí o cara, além de idólatra, ele era soberbo. Isso aí eu já faço, Deus. Peça uma coisa mais difícil aí para mim, porque essa daí eu já faço. Ah, é? Então beleza, agora eu vou jogar duro contigo. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Na lata, assim, ó, na lata. Na hora o cara engoliu seco. Sabe por quê? Porque ali, naquele lugar de adoração a Deus, estava ocupado. O lugar da adoração a Deus estava ocupado. E sabe o que eu compreendo com isso aí? O cara quebrou o primeiro mandamento. Sabe por quê? Porque ele colocou no lugar da adoração que era para Deus as posses, tudo que ele tinha. Ele colocou no lugar. Então, ele disse para Jesus que cumpria os mandamentos, então ele poderia herdar o reino dos céus. Só que depois ele se mostrou um adorador das próprias riquezas. Então ele quebrou o primeiro mandamento. Ele foi idólatra, ele foi soberbo, ele foi mentiroso. Foi ou não foi? Ele mentiu, porque ele disse que cumpriu os mandamentos e ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Ele fez um altar de adoração a Mamon, às riquezas. E eu sempre falo, Deus não habita onde existem outros deuses. Deus, ele não divide a glória dele não, irmão. O que é dele. Não adianta não. Você quer adorar a Deus? É a Deus. Não, eu vou adorar a Deus, mas eu também quero adorar... Não, é impossível. É impossível. Você pode até ser um politeísta, de amar vários deuses, mas todos os deuses que não são o nosso Deus. Aí você vai amar qualquer coisa que tem aí, várias entidades, divindades, você pode amar o que você for, mas você não pode amar todas essas coisas e amar a Deus, porque é impossível.
Porque a ordenança, isso aqui é sério, isso aqui é uma ordenança, isso aqui não é... Deus não falou assim, Moisés, chega lá para o povo, vê se eles conseguem, vê se eles podem, assim, por um acaso, não adorar outros deuses. Pede para eles priorizarem a mim. Não, foi isso não. Deus foi direto, olha, eu não quero que adore outros deuses, porque vocês são o meu povo. Vocês são o meu povo, vocês pertencem a mim, e eu sou o Deus de vocês. Foi eu que te livrei vocês lá do cativeiro no Egito. Então eu quero que vocês adorem a mim. Então, trazendo para a nossa vida, isso aqui é muito simples, mas ao mesmo tempo a gente pode viver sem perceber. Sem perceber. A gente diz que ama a Deus. Cara, eu amo muito a Deus, cara. Eu amo tanto a Deus. Eu só não posso arrumar uma namorada, porque se eu arrumar uma namorada, eu não vou nunca mais para a igreja. Não vou. Porque tu acha que eu vou deixar de ir namorar em cadeirinha, na calçada, para ir pro culto? É doido, né, mano? Sabe lá quando é que eu vou conseguir arrumar uma namorada de novo? Então tu tem que aproveitar ali. Cara, isso é muito simples. É simples ou não é? Mas isso é você colocar diante do altar que é de Deus, outro Deus. Você sabia disso? É. O cara compra um celular novo, aí não desprende mais. Só um celular novo agora. Aí não tem mais vida devocional, não tem mais nada, não tem vida comunitária com os irmãos, não tem mais nada. Aí o cara entra na faculdade, troca a fé por tudo que é vivido lá. Aí o cara vai para o trabalho, chega no trabalho, troca a fé por tudo que é vivido lá. Aí o cara vai para a escola, chega na escola, troca a fé por tudo que é vivido lá. E aí, irmãos? E aí, meus irmãos? Como é que está a nossa adoração? Como é que está o alvo da nossa adoração a Deus? Como é que está? De fato, a gente precisa se conscientizar. Porque se nós fomos criados para adorar a Deus, nós somos criados para adorar a Deus. A Deus somente. Somente a Deus. Tudo que está abaixo, tudo que está nessa planície aqui, cara, é supérfluo. Se esse celular aqui cair aqui quebrar, beleza, quebrou, velho. Se eu puder comprar outro, eu compro. Se não puder, beleza, fico sem. Ah, meu celular, meu Deus, foi R$1.000, foi assim. Meu irmão, que dane-se. Você se escandaliza não, né, com dane-se. Não importa. A gente faz altar de adoração nas mínimas coisas e a gente não percebe, cara. Irmão, o cara pisou no meu tênis novo, mas o cara fica lá. Aí pega um pano, aí pega veja, aí pega não sei o que, pega... Altar de adoração, velho, isso. Entendeu? Ah, mas é mesmo, é simples, mas é real. Deus não troca a adoração, Deus não troca a sua soberania pelo seu tênis sujo, não. Imagina aí, velho, você colocar num lugar que é de Deus, um tênis, um celular, um carro, uma moto, uma casa. A gente está vivendo para construir impérios aqui nessa bendita terra, para depois destruir tudo aí, meu irmão. Tudo, ó, igual Salomãozão lá, tudo vaidade. Não que a gente não possa construir uma casa, né, nego? Não que a gente não possa comprar um carro, não que a gente não possa... Mas a gente vive olhando para isso. A gente coloca... Isso é o meu Deus. Meu Deus, ó. Meu Deus é comprar um carro. Eu só vou agora para a igreja quando eu trabalhar e conseguir comprar um carro. Meu irmão, você está negando a Deus. Sabia disso? Sem dó mesmo, assim, na faca. Você está negando a Deus, porque Deus ele não vai dividir a glória dele, Deus não vai dividir a sua soberania com um carro velho, não. Ah, mas é um Corolla, é um carro velho, daqui a 6 anos é velho, é ou não é? Ah, mas minha casa nova, daqui a 10 anos, filho, está cheio de mofo, está cheio de... Ó, tudo vaidade, tudo vaidade. Não idolatre nada nessa vida. Não coloque no altar de adoração nada que não seja Deus. E entenda, isso daqui não é um pedido de Deus, certo? Isso aqui é uma ordenança.
é uma ordenança. E se você, só se você for, né? Se é de Deus, só se for, irmão. Se não for, não tem problema não. Se você é de Deus, é assim. Se você é de Deus, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Se você é de Deus, você não pode colocar no altar de adoração outro Deus. Entendeu? É exclusivo. Exclusivo. Eu espero que nesta semana você reflita sobre isso. A gente vive tão acelerado, né? Trabalha muito, estuda muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente não percebe as mínimas coisas da vida. E eu quero te chamar radicalmente para você observar as coisas mínimas da vida, cara. Observe as coisas mínimas da vida. Perca um ônibus, vai no próximo, porque encontra um amigo na parada, é uma oportunidade de você. Poxa, faz tanto tempo que eu não vejo esse cara, não, eu vou perder o ônibus. Perca o ônibus. Pega o próximo ônibus. Entendeu? São coisas mínimas da vida que fazem toda a diferença e que mostram quem nós somos, qual é o centro da nossa adoração. Um cristão, ele é conhecido não é pelo que ele veste, não, mas é por quem ele adora. É ou não é? Pô, o cara é cristão. Como a gente falou no discipulado, né? O cara, um depoimento na televisão, o cara foi assassinado por engano. E aí a ênfase da reportagem era um rapaz evangélico. Ele era evangélico, tipo assim, como se o cara é evangélico, ele não pode morrer. Ele é um cara altamente diferente, entendeu? Então essa é realmente a visão que as pessoas têm. Poxa, velho, se o cara diz que é seguidor de Jesus, se o cara diz que ama a Deus, e Deus é um cara tão massa, Jesus é um cara tão massa, eu suponho que ele seja também. Eu suponho que se ele adora a esse Deus, ele também seja parecido, ele se pareça ao máximo dentro da capacidade dele, que ele se pareça com ele. Então o meu chamado para você nessa semana é isso, que você perceba nas mínimas coisas onde está a centralidade da sua adoração. Onde está? Porque Deus, ele não vai dividir a glória dele com nada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?